Olá pessoal, bem-vindo ao Lugar do Livro. E hoje a grande final da Copa do Mundo dos Contos. Recapitulando muito rapidamente, 32 seleções, 32 países, 32 contistas, 32 contos diferentes. Eu li um conto de cada país. 16 países passaram para a fase seguinte. 4 países sobraram, 4 países foram para essa grande final. E esse é o vídeo do qual sairá a classificação, o vencedor, o segundo, terceiro, quarto colocados. Os países foram na ordem dos grupos: Brasil, Chile, Nigéria e Alemanha. Brasil, Chile, Nigéria e Alemanha. Coincidentemente ou não, dos 4 países da semifinal, Brasil e Alemanha presentes também na Copa do Mundo dos Contos. Os outros 2 ficaram para trás em fases anteriores da Copa do Mundo. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, domingo de manhã, o Brasil já tomou de 3-0 da Holanda, ficou em 4º lugar. Mas a final, Alemanha e Argentina, ainda não aconteceu. Então eu espero que esse vídeo vá ao ar antes da final da Copa do Mundo. Vamos lá. Brasil foi um conto de Rubem Fonseca, A Confraria dos Espadas. Eu nunca tinha lido esse conto, como nunca tinha lido nenhum dos contos da Copa do Mundo, e fui atrás por Rubem Fonseca ser considerado um grande escritor. Então eu gostava, já li alguns livros dele, alguns contos, e não sei se a escolha foi a mais adequada, mas esse conto está na relação dos 100 melhores contos brasileiros do século, acho que é alguma coisa assim. É a história de uma confraria dos espadas, e por espadas entenda a gíria mesmo, né? O homem macho. É uma confraria de homens que gostam de fazer sexo. E o narrador vai explicando de maneira muito mais vulgar o que é que eles gostam de fazer, o porquê dessa confraria. Resumindo, não é um conto para menores, é um conto para adultos. E a meta dessa confraria era chegar ao ponto de os homens, né, terem vários orgasmos sem precisar ejacular. E é uma confraria dedicada ao sexo. Não é um tema que me agrade, não é um tema do qual eu gosto muito, mas é um conto bem humorado, um conto bem escrito, um conto com um desfecho interessante, mas que, por conta desse acaso, dessas escolhas que eu fiz, não acho que foi um forte candidato para a final. Certamente, no meio de tantos milhares de contos, o Brasil poderia ser mais bem representado. Mas acontece. Do grupo B, Chile, Isabel Allende. Eu nunca tinha lido nada dela e encontrei um arquivo com vários contos dela traduzidos. E esse conto, Menina Perversa, é sensacional. É a história de uma garota. É aquele tipo de conto que só poderia ter sido escrito por uma mulher, porque é o ponto de vista dessa menina. Ela é filha de uma mulher que tem uma espécie de pensão, e ela é toda sapeca, tá? Uma menina com 11 para 12 anos, mas ela muda completamente. Ela é muito magrinha, não gosta ela fica meio que espionando os hóspedes para a mãe. A mãe é uma pessoa muito séria, que toma conta da pensão com muita dignidade, até a chegada de um vulgo cantor, de um artista, que enfeitiça a mãe e meio que desperta a curiosidade na menina. E aí essa menina começa a ficar obcecada por esse cantor, e aí descobre que a mãe estava tendo caso com ele. É um conto muito, muito bom, e coincidência ou não, foi o segundo conto que eu li. O primeiro conto que eu li foi o brasileiro mesmo, e a questão do sexo é muito presente nesse conto, assim como era presente no conto A Confraria dos Espadas, do Rubem Fonseca. Terceiro país, Nigéria, Uwen Akpan.
Ele é um padre jesuíta e escritor. Ele é jovem, 43 anos. Ele é autor, pelo que eu vi, ele é autor de uma coletânea de livros, uma coleção de contos somente, que é de ficção, né? Ele escreve não ficção também. Say You're One of Them, diga que você é um deles. É uma coleção de 5 histórias que foi publicada e ganhou alguns prêmios fora do continente africano. E esse conto que eu li, An Axeman's Feast, faz parte dessa coletânea. Eu posso dizer que pouca coisa ali na vida é mais chocante do que esse conto. É um conto relativamente longo, longo assim, né? Deve ter umas 20 páginas. E conta a história de uma véspera de Natal numa família nigeriana, agora uma família muito pobre, família miserável. E assim, precisa de muitos outros adjetivos para chegar ao ponto de miséria em que aquela família vive. O conto ele é narrado do ponto de vista de um menino. Ele na casa vivem o pai, a mãe, baba, como eles chamam, mama, a filha mais velha que acabou de fazer 12 anos, uma filha que deve ter entre 10 e 11 anos, esse garoto que é o que narra, que tem 8, 2 gêmeos de 2 anos e um bebê recém-nascido, que deve ter por volta de 6 meses. Eles vivem num barraco mesmo, com um cômodo só, um colchão velho, um cobertor cheio de buracos, que eles dividem para tentar acomodar todos os membros da família, apesar de que nunca estão todos em casa ao mesmo tempo, porque a menina finalmente conseguiu um trabalho, a menina mais velha, ela agora é prostituta, com o apoio, o incentivo dos pais. A única ressalva que os pais fazem é que ela tenta conseguir clientes estrangeiros, gente branca, porque gente que tem dinheiro, que paga em euro ou em dólar. O pai vive bêbado, e o que ele faz é participar de reuniões de ONGs, reuniões de igreja, para roubar o que é possível e bater carteira na rua. O filho mais velho, que é o menino, né, que tem 8 anos, os pais depositam, a família deposita toda a esperança de fugir da miséria nele. Então eles roubam, eles fazem tudo para conseguir o valor da matrícula da escola e a mensalidade da escola, que ele vai começar a estudar no próximo ano. Ele é o único que vai para a escola, ele já foi um ano, e aí eles estão tentando, nesse ano ele está de férias. A história se passa em dezembro, An Axeman's Feast, ou seja, um banquete de Natal. E são duas opções para ele, né? Ou estudar, que é o óbvio que os pais esperam, que ele estude até vá para a universidade e consiga tirá-los da miséria, ou uma opção mais prática, mais próxima, ali, se eles não conseguirem o dinheiro, é entrar numa daquelas gangues de menores que ficam assaltando pessoas. Os mais velhos, né? A mãe, o pai e as 3 crianças, eles se revezam indo pedir esmola com o recém-nascido, porque é a principal isca, ele mesmo diz, a principal isca, as pessoas, principalmente nessa época de Natal. Então o menino não tem descanso, o recém-nascido, eles pegam, um sai, quando volta é o turno do outro de ir para a rua pedir esmola. Enfim, é um conto muito pungente, é um conto muito dolorido, um conto... Eu não choro com facilidade, não digo isso com orgulho, é só um fato. Mas se eu chorasse, certamente esse seria o conto que me faria chorar, porque acho difícil uma pessoa normal, assim, com emoções normais, ler um conto desse e não ficar profundamente tocado. O fato de eu não ter chorado não significa que eu não tenha ficado profundamente tocado. Mas dos contos que eu li africanos, e assim, eu meio que fiz essa Copa do Mundo dos Contos principalmente para conhecer a literatura africana, porque eu conhecia Mia Couto, Coetzee,
assim, autores, digamos assim, que são mais universais, né? Mas eu queria conhecer essa literatura, digamos, menor, mais local, de cada país, e muito era curiosidade em relação à literatura africana. E acabou que praticamente todos os contos que eu li, Nigéria, Camarões, Costa do Marfim, não lembro mais quais são os outros países que participaram da Copa, mas eles têm essa questão da denúncia social, de denunciar a miséria do seu país, de fazer uma literatura meio que tipo exportação, para mostrar ao mundo que é uma literatura que o mundo ocidental rico compra, meio que como um meia-culpa. Eu vou ler isso aqui, vou sofrer, e vou agradecer aos céus por eu não viver lá, mas meio que me encher de piedade, me encher de misericórdia por esses pobres e diabos. Mas isso acaba funcionando, e assim, eu não sei se essa é a intenção, não dá pra gente julgar, mas é triste, como obra literária é muito poderoso, porque são histórias realmente que arrebatam o leitor. Então, bom, esse Xmas Feast vai ficar muito tempo na minha memória, e eu vou tentar dar um jeito de comprar, vou procurar o site, não procurei ainda. Esse conto ele está no próprio site do padre, do escritor Ruwen Akpan. Vou tentar encontrar esse livro completo, comprar no Amazon para ler os outros 4 contos. E o quarto grupo, Alemanha, o quarto país, Alemanha, li um conto de Hermann Hesse. Antes de falar do Hermann Hesse, eu cometi um erro absurdo. Não tão absurdo, porque isso aqui não é. Mas Arthur Schnitzler, que foi ele que se classificou para essa final, ele não é alemão, ele é austríaco, um leitor, bateu o pé na câmera, um seguidor do blog, do canal, que me alertou para isso. Eu até nem respondi o comentário dele ainda, vou responder. Muito obrigado por ter me chamado a atenção. Quando eu pesquisei maiores contos alemães, maiores escritores alemães, e achei algumas coletâneas, alguns... E aí vi que acaba que Kafka, Robert Musil, Arthur Schnitzler e vários outros escritores que são austríacos, tchecos, mas se escreviam em língua alemã, são enquadrados como literatura alemã, e eu caí nesse conto. Como aqui não é Campeonato Brasileiro e como Arthur Schnitzler não é o Fluminense, não vai ter virada de mesa. Então a Alemanha não vai cair fora, ela vai continuar aqui, e só registro isso, que ela entrou na vaga da final com um conto de um escritor austríaco, Arthur Schnitzler. Mas ela disputou a final com Hermann Hesse, esse alemão mesmo, Um Homem Chamado Ziegler, que é um conto bem interessante. É a história de um homem que era normal até a tampa, como diz aqui. Ele é aquela pessoa muito normal, que vive uma rotina normal. O conto faz questão de explicar isso, mas que ele teve um fim absurdo. Então é um conto bem interessante desse ponto de vista, porque ele começa no ritmo, ele vai falando desse homem, dos preconceitos, dos orgulhos, das vaidades que esse homem tem. Ele gosta de se vestir, a única, digamos, excentricidade desse homem é gostar de se vestir um pouco além do que a sua capacidade financeira permite, e ele julga as pessoas muito pelo modo como elas se vestem. Mas ele vai a um museu e faz uma besteira. Ele pega era um museu sobre bruxaria, alquimia e tal. Ele pega algo que parece uma pílula só para olhar, mas alguém se aproxima e ele fica nervoso, bota aquilo no bolso, resolve sair, e na curiosidade ele começa a roer e tal, até que ele come esse negócio que tem um gosto meio açucarado, e algo meio surreal acontece quando ele vai ao zoológico. E eu gostei bastante do conto. É um conto que quanto mais eu me lembro, mais eu lembro que eu gostei, mais do que eu gostei quando eu terminei de ler. Um Homem Chamado Ziegler. Então é isso, os 4 contos são 4 contos de alto nível. Eu achei só que a Confraria dos Espadas eu não gostei porque é um tema que não me interessa muito. Só uma observação adicional sobre o conto da Nigéria. Quando eu comecei a ler o conto da Nigéria, que vi falando logo sobre prostituição, eu disse, poxa, a Confraria dos Espadas é sobre sexo. Menina Perversa tem o sexo como elemento
se não central, mas um elemento muito importante. Esse Eczema Fist também sobre sexo, mas não é sobre sexo, é sobre miséria, mas tem o sexo como elemento fundamental. E eu fiquei, poxa, não é possível que o conto de Hermann Hesse também tenha o sexo no meio, mas não tem. Mas só uma grande coincidência. Então, vamos à classificação. Para mim, o campeão incontestável foi, vocês já devem ter percebido, Uwen Akpan, An Eczema Fist, ou Um Banquete de Natal, Nigéria, campeã da Copa do Mundo dos Contos. Repassando aqui a história da Nigéria na competição, o primeiro conto da Nigéria que eu li foi The Arrangers of Marriage, um conto sobre um casamento arranjado, uma moça que foi para os Estados Unidos casar com um médico nigeriano. E eu gostei muito, muito, muito. O segundo conto foi Waiting, que é um conto sobre crianças numa espécie de orfanato vivendo em meio à guerra, esperando a oportunidade de serem adotadas. Eu gostei muito. E esse terceiro conto eu gostei talvez ainda mais. Então todos os três contos da Nigéria foram contos que me agradaram demais. Então é um título mais do que merecido, fez uma campanha sólida, consistente, mostrando sempre muito volume de jogo, muita desenvoltura. Enfim, fiquei fã da literatura dos contos nigerianos. Campeão incontestável, não foi zebra, não foi nada, campeão incontestável. Segundo colocado, Chile, Menina Perversa, Isabella Allende. É um conto que, se não fosse, óbvio, se ele foi segundo colocado, não fosse o conto nigeriano, seria campeão. Gostei demais da maneira como ele escreve, é bem diferente do conto nigeriano. Recapitulando a campanha do Chile, deixa eu ver se eu acho aqui, Chile. Um Carneiro em Minha Casa, de Pablo Neruda, um conto do qual eu gostei bastante. E aí foi crescendo, na verdade. O Cencinho, de Roberto Bolanho, foi da segunda fase, gostei mais ainda. E a Menina Perversa. Então a campanha do Chile foi uma campanha que foi crescendo, na verdade. Mas crescendo já em alto nível. Terceiro colocado, Um Homem Chamado Ziegler, Hermann Hesse. É um conto com elementos absurdos, com elementos surreais, mas um conto surpreendente, gostei demais. A campanha da Alemanha começou com Uma Pequena Lise, que é um conto bom, que acabou entrando porque o grupo foi fraco, não foi um conto realmente bom. O conto O Assassino, de Arthur Schnitzler, ele é um conto muito bom. Esse realmente, ele depois de um jogo fraco da Alemanha na primeira fase, na segunda fase ele conquistou, mas com irregularidade, com gol irregular, porque o escritor não é alemão, é austríaco, mas entrou com recurso e foi adiante. Ou melhor, a FIFA não aceitou a entrada do recurso, mas não teve fôlego para a final, acabou ficando em terceiro lugar com um conto bom, mas um conto que não foi páreo para concorrer com os melhores contos da final. E em quarto lugar, e aí a única coincidência triste dessa Copa do Mundo dos Contos, A Confraria dos Espadas, de Rubem Fonseca. Mais uma vez, isso tem muito a ver comigo, com o que me atrai num conto, e esse conto é uma temática, é um conto muito cheio de palavrões, muito explícito, que não tem uma história em si, é mais uma brincadeira que o autor faz com essa questão do sexo. O Brasil começou muito bem com Machado de Assis, Quem Conta um Conto. Depois, Uma Vela para Dario, acho que talvez no mesmo nível. E realmente o Brasil não deu sorte e fez uma partida ruim na final. Acho que o Brasil poderia, não é que eu torcesse, mas o Brasil tem contos muito bons e é o país mais privilegiado nesse ponto por jogar em casa, ou seja, por eu ser brasileiro. Eu realmente poderia ter escolhido um conto mais forte, mas eu quis deixar no campo da aleatoriedade. Eu não escolhi nenhum escritor desconhecido, Machado de Assis, Dalton Trevisan, Rubem Fonseca. Acabou que na final não pegou no melhor dos seus dias, não pegou o melhor conto. Mas eu fiquei muito satisfeito com a Copa do Mundo dos Contos, gostei muito do final. Convido você a ler os contos da final, só o conto nigeriano, justamente o vencedor, que está em inglês. Os outros 3 estão em português,
vale a pena, o link vai estar também lá. Gostei demais dessa aventura, gostei demais dessa empreitada, me consumiu um bom tempo, mas como foi bom descobrir contos de outros países, sair do normal, sair da rotina. Eu li contos espetaculares nesse percurso, alguns dos melhores contos estão na primeira fase, como Shakmu, conto do mexicano, como o pequeno conto australiano, No Such Thing as a Freelance, conto costarriquenho, La Botija, então, A Terra dos Cegos, do H.G. Wells. Foram muitos contos fantásticos, espetaculares, e valeu muito a pena, gostei demais. É isso, fico esperando o próximo vídeo. Se gostou, curta, compartilhe o vídeo. Se não viu os vídeos anteriores, vá atrás, pode ter conto que lhe atraia, do qual você goste. É isso, um abraço, até o próximo vídeo, tchau.